A Copel cai na graça do mercado, diversas recomendações de compra, preços elevados, a ação está extremamente barata, segundo o mercado. Mesmo assim, muitos investidores podem ficar extremamente decepcionados com a Copel, e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nós vamos analisar um pouco mais o case da Copel para entender se realmente faz sentido para você. Vamos olhar também muito o dividendo da empresa. Bem-vindo ao canal Top Ações. Se você gosta de elétricas, já se inscreve aí no canal ativando o sino, porque sempre tem elétricas aqui. Então primeiro vamos dar uma olhada no ânimo que o mercado está com a Copel, essas revisões para cima de preço justo, e depois a gente entende aqui um pouco mais do case, eu falo também dos dividendos, tá? Então a Copel, ela se transforma aqui na top pick da BTG Pactual após a privatização. A empresa está aqui com um perfil risco-retorno, segundo a BTG, muito positivo, um dos melhores aí do setor, e eles lembram, né, o impressionante resultado aqui de 325% na Copel aí, que está caminhando uma ótima redução de custos, né? Melhorou a eficiência, também na parte de distribuição, vendeu os ativos que não eram essenciais e alocou o capital com sabedoria. Isso aqui tem muito a ver também com a entrada do Daniel Slaviero em 2019 ali, né? Também teve uma mudança no governo do Paraná e aí as coisas começaram a andar muito bem na Copel. A BTG ainda enxerga mais espaço para crescimento, principalmente aí após a privatização. Eles falam que a concessão está numa região densa e de alta renda, tem ferramentas suficientes boas para continuar oferecendo esse crescimento aqui, também dá bons dividendos no caminho. Então eles reiteram a recomendação de compra e elevam o preço justo para R$12, classificando a empresa como uma top pick. Ontem foi a vez do Morgan Stanley elevar a recomendação da Copel de neutro para compra e também o preço justo de R$9 para os mesmos 12 ali da BTG Pactual, né? Então, também muito otimista com a Copel após a privatização. Eles entendem que os investidores não precificaram o valor da companhia após ser privatizada. Eles enxergam essa precificação extremamente baixa por conta dos fatores de risco em relação à privatização. Quem não se lembra, né, que o governo está pleiteando aí, no caso da Eletrobras, votar aquilo de ações que tem direito. Eles não querem ficar limitado ali a 10%. E isso deve se respingar na Copel também. E se a Copel e a Eletrobras puderem votar em mais de 10%, o governo pode causar alguns empecilhos em algumas frentes de redução de custo da empresa, como por exemplo os PDVs, né, as reduções aí de funcionários, enfim. Então o mercado vê isso como um risco, só que ele está exagerando aqui, segundo o Morgan Stanley, no caso da Copel. E vamos lembrar que o combinado não sai caro. Assim foi feita a privatização em forma de corporation, onde nenhum acionista, seja governo, seja pessoa jurídica, seja quem for, ninguém pode votar mais de 10%. E agora o governo quer voltar atrás e mudar essa regra. Eles destacam que a empresa ainda vai conseguir reduzir 20% dos seus custos em relação a 2023 na sequência, né? E eles também dizem que a redução da alavancagem pode levar a dividendos adicionais. Eles lembram aqui que a empresa pode acabar vendendo a Compagás e a Auracara, diminuindo aí o seu endividamento. O endividamento da Copel hoje está em 2,5 dívida por EBITDA e entre 1,5 a 2,7, o payout em relação ao lucro fica em 50% os dividendos. Então, o que a Morgan Stanley está falando ali é que caso esse endividamento vá abaixo aqui de 1,5, volte a patamares que estava ali em 2020, 2021, o payout vai subir para 65%. Isso poderia acabar acontecendo com os desinvestimentos da UEGA e da Compagás, mas na minha opinião isso pode ficar na mente do investidor, mas não deveria ser uma tese de investimento para ele fixar na cabeça, até porque a empresa tem uma série de investimentos para fazer, a gente já vai comentar, e a gente não sabe exatamente se as duas vão ser vendidas ao mesmo tempo, como é que vai ser feita essa venda, né? Então não necessariamente a empresa vai ficar desalavancada abaixo de 1,5, tá? Não é tão simples assim. Quando a gente observa de 2018 em diante, conforme a BTG nos disse, trocou o CEO da empresa e tudo começou a evoluir muito aqui dentro, evolução dos custos, foco no core business, levar as cotações para as alturas. O PVP ainda assim, 1,23, é um PVP bastante interessante para uma elétrica e um PL que deve melhorar muito, está em 13, mas deve melhorar, uma alta nos últimos 12 meses de 40%, segundo muitos analistas aí. Alta é pouca, né? A empresa foi privatizada aí.
Quando a gente olha lucro contra a cotação, temos um período aqui de estagnação, até com quedas acontecendo, e 2018 em diante a cotação começou a subir muito, porque o lucro subiu muito. A gente vê um lucro estável aqui na baixa e começa a disparar. Mas vale destacar que tivemos alguns não recorrentes no caminho, inclusive negativo agora, temos também positivo em alguns outros momentos. Tivemos em alguns momentos venda de foco não core business, tivemos aquisições e tivemos também algo muito importante de se lembrar, uma indenização do governo que foi paga recentemente, e isso tudo também turbinou os dividendos da empresa. Então não pense que esses dividendos vão ser nessa realidade aqui. É isso que a gente já vai calcular, né? Um dividendo aqui de 1,31 não é real para a Copel 6, por exemplo, nem para 3 também, né? E no começo do ano, quando eu previ o dividendo da Copel, eu deixei um asterisco indicando na justificativa que a Copel poderia ter seus dividendos menores do que eu havia previsto para o ano exercício 2023, por conta dessa privatização, por conta da questão das hidrelétricas, né? A perspectiva é que ela fosse vender 50% da hidrelétrica na renovação e não privatizar, renovar o outorga. Aliás, acabou sendo melhor, na minha opinião, mas tem um custo maior aí no curto prazo, né? Nós estamos trocando aqui um pouco do curto para o longo. É excelente, mas não deixa de impactar aqui os dividendos também. E diversas outras coisas que aconteceram me fizeram reduzir esse dividendo. E aí, então, eu tenho o dividendo da Copel para 2023 em 34 centavos na CPL E6 e 31 centavos na CPL E3, dando então 3,75% de yield na CPL E6 e 3,73% de yield na CPL E3, tá? E isso aqui, obviamente, é abaixo do preço teto, mas você tem que pensar no longo prazo que a empresa vai crescer bastante dividendos. Para 2024, já estou aqui contando com 4,42 de dividendo na CPL 6 e 4,27 na CPL 3. Está aqui os dividendos, né? E também ainda abaixo do preço teto. E aí dá um salto um pouco maior em 2025, mas eu ainda não vou calcular agora, tá? Lembrando que eu sempre falo de ano exercício, ou seja, o dividendo de 2023, eu estou falando deste que será anunciado em dezembro e mais o de abril. Então nós ainda nem iniciamos o dividendo do ano exercício 2023 e eu já estou falando também o de 2024 do que eu tenho visão até o momento, tá? No ano exercício. Então é isso aqui que pode causar decepção em muitos investidores. Eu vejo muitos investidores decepcionados com a transmissão paulista, não conseguem entender o que eu vejo na empresa. E a mesma coisa pode ser com a Copel, só que ainda mais séria a situação, porque a Transmissão Paulista já parte ali no dividendo próximo dos 6% e aí vai subindo ali. A Copel está partindo no 3% para ir subindo. Então será que você vai ter paciência para isso? É algo a se pensar, né? A empresa, segundo o mercado, está barata, né? Segundo aí o mercado, está até mais barata a Transmissão Paulista. O crescimento do dividendo vai até acontecer um pouco mais aí nesse momento. Só que está partindo de uma base de 3 e poucos por cento, segundo a minha opinião, né? Enfim, mesmo que pague mais agora nesse primeiro momento, nós vamos ter um dividendo aqui abaixo do preço teto, provavelmente em 2023, 2024, na minha opinião, né? Enfim, você tem que ter paciência aí, tá? Estou fazendo uma previsão aqui também, pés no chão. Em termos de preço justo, as corretoras vão subindo, subindo, subindo. Nós já temos aqui agora chegando ao consenso de uma margem de 28,4%. Eu até esqueci de pôr aqui, é o consenso do mês 8 já, do mês 9 já atualizado, tá? Então o mercado ficou bem mais animado aqui com a Copel e esse preço justo aqui pode continuar aumentando. E as cotações tendem a ir subindo, e aí se você for deixar para comprar a Copel lá em 2025, quando os dividendos talvez já tivessem aí bem melhorzinhos, aí talvez você já não vá pegar o mesmo preço de agora, tá? Essa aí é a realidade. E em comparação, qual Copel vale mais a pena, 6, a 3 ou a 11, podemos olhar o dividendo está muito nivelado, né? Lembrando que a CPL3, mesmo estando mais barata, a gente pode ver pelo próprio PVP, ela tem um dividendo menor de 10% a menos, e com isso acaba ficando com o yield aí um pouquinho menor. Ela tinha que estar mais barata ainda para ficar igual ao dividendo, mas está muito parecido aqui a situação, né? Lembrando que em algum momento pode acontecer a migração para o novo mercado da Copel. E aí, nesse cenário, todas elas convergeriam para um preço igual, porque a 6 viraria em algum momento a 3 e a 11 viraria aí 5 ações da 3, né? Então tudo convergeria para o mesmo local. Na última vez que isso aconteceu, a gente viu a 3 subindo aí o mercado falou, não vamos mais privatizar, a Copel disse, aí o mercado começou a devolver aí as cotações, devolver a distância, na verdade, né? Então
que nós podemos esperar que em algum momento, caso aconteça a migração para o novo mercado, vamos ter novamente uma alta aqui da CPLE3. Quando a gente vê a Copel, todas elas subindo bastante recentemente, mas depois de atingir um topo, ela deu uma recuadinha e com essas recomendações de compra acontecendo, ela começa a recuperar-se aqui, mas com uma certa dificuldade de passar um topo aqui recente, em torno de 9, 10 aproximadamente, aqui a Copel 6, né? Tô falando só aproximado mesmo. E quando a gente fala da CPLE3, ela está aqui com um topo, ainda não é o máximo, mas o que ela está com dificuldade de passar agora é os 8,55 aproximadamente. E quanto a CPL11 também com uma certa dificuldadezinha de passar aqui um topo. Então todas elas aí buscando topos históricos aí em algum momento, porque nós temos aqui as corretoras começando a recomendar compra da ação. Mas com o dividendo aqui um pouquinho pressionado, talvez ela não suba ainda nesse momento tanto quanto deveria. Talvez ela continue dando oportunidade aí para quem pensar no longo prazo. Então essa é a minha opinião da Copel. Dividendos pressionados nesse primeiro momento, mas grandes perspectivas de bons resultados que vão fazer crescer esses dividendos ao longo do tempo. É um case no momento de crescimento de dividendos e normalmente quando a gente investe em cases assim, costuma dar bom aí no longo prazo, mas tem que ter sempre a paciência. Deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem a Copel ou pensa em ter a Copel, ou de repente até pensa em vender. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!